Que coisa linda, né, gente? É o que? Um pica-pau, né, gente? Ó, tá cheio deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá cheio deles ali, ó. Tem um monte. A Bíblia diz que Deus criou diversidade, né? Diversidade. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Que o Senhor criou uma diversidade. Quando a gente olha para a natureza, a gente vê a diversidade entre os animais, entre os pássaros, entre as plantas. Agora você imagina se no meio da natureza só tivesse uma espécie de pássaro. Se só tivesse uma espécie de planta. Imagina que chato seria, né? Imagina. Versículo 24 do livro de Salmos. Salmo 104, versículo 24 diz assim: Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. O Senhor criou variedade. Variedade de espécies nos animais, animais selvagens, animais domésticos. Variedade de plantas, de árvores. E às vezes a gente quer anular essa variedade. As pessoas não são todas iguais. Tem aquela pessoa que é mais flambática, tem aquela pessoa que é mais paciente, tem aquele outro que é mais nervoso, o outro é mais tranquilo, o outro é engraçado. E é essa variedade que Deus ama. Às vezes aquilo que você odeia na outra pessoa é aquilo que Deus ama naquela pessoa, porque a variedade foi Deus que fez. Deus criou povos, línguas, nações, reinos, e você vê que cada um desses povos tem uma língua, tem um jeito, tem um costume. Quando a gente olha, né, dentro da nossa diversidade aqui no Brasil, nós temos os índios, que têm uma cultura diferente. Até aqui na minha cidade temos tribos indígenas, tribo caigangue, tanto que o estádio aqui de Chapecó chama Índio Condá, porque foi um índio que deu as terras para o homem branco. Por isso chama Índio Condá, porque Condá era o nome do índio. Então nós temos essa diversidade, tanto na natureza quanto no nosso meio, né? E às vezes Deus coloca pessoas do nosso lado e essas pessoas são diferentes da gente. Pensam diferente, agem diferente, o pensamento delas é diferente, a visão delas às vezes é diferente. Mas isso não significa que você tem que tornar essa pessoa igual a você. Deus ama a diversidade, tanto nas espécies quanto nos seres humanos. Senão ele não teria feito chinês, japonês, coreano, branco, negro, asiático. Deus ama diversidade. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro pensa do outro, e aí junta tudo, sai uma coisa boa. Deus ama a diversidade. Às vezes aquilo que você odeia naquela pessoa é o que Deus ama. Talvez aquilo que você detesta no outro é o que Deus ama. Então cuidado, vou repetir, cuidado quando você, torno a dizer, cuidado quando você faz acepção de pessoas. Ah, esse é melhor, aquele não, esse sim, aquele não. Deus condena o pecado de acepção. O que é acepção? Achar que o outro é melhor.
porque o outro é mais calmo, ou porque o outro é mais tranquilo, ou porque o outro é mais rico, ou porque o outro é mais pobre, e fazer essa separação, essa divisão. Entende? Você precisa aceitar o outro do jeito que ele está se mostrando. Quem vai convencer o outro do pecado é o Espírito Santo. Talvez você precise pregar. Talvez você precise pregar, mas o convencimento não é teu, o convencimento é do Espírito Santo. No mais, Deus ama as diversidades, tanto de raça, cores, estilos, línguas. Por isso ele fez muitos povos, né? Um diferente do outro. E talvez aí no seu meio você olhe para pessoas que oram mais que você ou que oram menos que você. Como a gente vê dentro do rio, dentro do oceano, a gente tem o peixe de água doce, o peixe de água salgada, o peixe de água profunda, o peixe de água rasa. Deus diz que na sua palavra que Ele deu uma medida de fé para cada um. Eu não sei qual é a medida de fé que você tem, mas você tem fé, porque Ele deu fé para todos. Mas existe uma medida para cada um, e Ele repartiu isso, tanto a fé, quanto os dons, quanto os talentos, conforme a multiforme graça dele. As árvores não são todas iguais. Umas vivem mais, outras vivem menos. Umas são maiores, outras são menores. Umas crescem mais alto, outras crescem menos. Assim é o ser humano. E nós precisamos aceitar o outro. Parar de condenar o outro. Parar de querer colocar o outro num padrão que não tem nada a ver. Deus ama ele do jeito que ele é. Talvez ele é mais flambático, talvez o outro é mais simpático, talvez o outro é mais quieto, mas Deus ama ele do jeito que ele é. A gente precisa condenar o pecado e não as pessoas, porque Deus ama essa diversidade. Um é mais tranquilo, um é mais tímido, o outro é mais simpático, é mais alegre. Deus ama a diversidade. Que você possa aceitar as pessoas e o jeito delas, como elas são, porque Deus ama isso nelas. Então que você passe a amar também, para não cometer o pecado da acepção, divisão, separação. Deus ajunta, não espalha, tá bom? Deus te abençoe.